Voltando, gente. Então, nós já fizemos a chamada, já nos organizamos e agora estamos fazendo a correção. Só para ficar certinho, tá, gente? Então, aqui tá... por que está em itálico, então? Porque são trechos que o autor retirou de bulas. Então, aí a gente usa itálico, ou algumas vezes se usa as aspas também, tá bom? Releia o trecho que abre o texto. Quando me perguntam a profissão e eu digo que sou escritor, logo vem outra em cima. De quê? No trecho, é possível perceber que, depois da palavra outra, foi omitida uma palavra que pode ser claramente percebida pelo contexto. Que palavra é essa? A palavra é pergunta. Muito bem. Vamos lá, eu vou deixar tampadinho aqui. Não, não dá. Não dá. Viu? Quando eu vi de uma vez. Vamos lá. Agora releia outro trecho do texto de Mário Prata. Pronto. Tenho que ir ao dicionário ver o que é atáxia. Já sentindo tudo descrito acima. Qual é a característica da personalidade do cronista que fica evidente nesse trecho? Assinale a resposta correta. Curiosidade. Curiosidade. Também, né? Tá aqui, né, gente? Mas tá bom. Estão acertando? Eu li do meu livro, professor. Tá joia. Analise as afirmações referentes ao texto e coloque V para verdadeiro e F para o falso. Então, ficou falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos ver. O autor do texto luta contra uma doença, mas faz isso sem perder a capacidade de sorrir. Falso. Por que está falso? Por causa que o eu lírico, ele não contém nenhuma doença descrita no texto. Sim. Mas isso, né, sem perder a capacidade de sorrir. Vamos ver. O autor brinca com a tendência que tem de sentir todas as sensações desagradáveis que as bulas descrevem. Verdadeiro. E o autor mostra-se influenciável em alguns trechos do texto. Verdadeiro também, né, gente? Para você, qual é o trecho mais engraçado do texto? E o porquê? Quem gostaria de falar? Fala o nome e aí fala a resposta. Quem? Mariana. Sim, Mari. Quando ele começa a dizer os efeitos colaterais, ele começa a entrar em desespero. Ah, é verdade. Quem mais? Gabi Ribeiro. Sim. Quando ele fala do velho e não sentir rinossoro, porque ele dá mó descrição, e aí é só rinossoro. É verdade, parece até que é alguma coisa, algum remédio, né, assim, que ninguém conhece, né? Rinossoro, na verdade é soro que se coloca, né, gente? É a mesma coisa. Vamos ver o desafio. Pesquise em um bom dicionário o significado de hipocondria. Depois de conhecê-lo, associe o conceito ao texto lido. O que é hipocondria, então, gente? Posso falar? Quando você... Pode. Posso falar, professora? Pode. Depressão psíquica que faz a pessoa pensar somente em doenças. Exato. É isso mesmo. Né? Hipocondria é a pessoa que tem mania de doença. Ela acha que sempre está doente. E qual é essa ligação com o texto? Porque Quem quer falar? Posso falar? Quem que está falando? Posso falar? O João.
Tá, João? É porque às vezes não aparece a imagem de todos vocês aqui, tá? Pode falar. O autor do texto aparenta ser hipocondríaco, pois ao ler as bulas já sentia-se doente e preocupado com a saúde e com os efeitos colaterais dos remédios. Exatamente, é isso mesmo. Tá perfeito. Tá? Obrigada. Nós encerramos aqui? Certo. Aí vamos lá para 7. Quem gostaria de ler a também parte... pesquisa, professora. Não vai Como? corrigir? Pesquisa. A senhora pediu pesquisa. Pedi. Não Pedi vai sim, corrigir? mas eu vou tentar fazer essa daqui antes, tá bom? Aí depois eu vou falar para vocês da pesquisa e vocês vão dar as explicações. Para rir mais um pouco, leia outra breve história contada por Mário Prata, agora sobre o filho dele, Antônio, quando era pequeno. Quem gostaria de ler? Vou sortear alguém. Vai, Catarina, lê aí. Pra gente, gata. Que sorteio foi esse, professora? Ué, eu olhei... Você só escolheu meu nome. Eu pus o dedo aqui e apareceu Catarina. Pode ser? Tá, né? Então tá bom. Ótimo. Essa sua vontade, ânimo de ler, me deixou até feliz. Vai. Manda ver, eu tô pensando Catarina. até agora, professora. Vai. Funcionar agora seu cérebro aí, vai. Bota para funcionar a cachola. Para rir mais um pouco, leia outra breve história contada. Ah, não, já li isso. Então, já disse que meu filho se chama Antônio. Um dia ele tinha uns 4 anos, dei uma bronca nele, sei lá por quê, e ele me xingou feroz. Você é uma anta. No que eu, sem perder a calma, perguntei: ah, é? E quem é filho de anta, o que é? Pensou 2 segundos e me desarmou completamente. Filho de anta é Antônio. Ai. Eu achei sem graça. Ah, mas vai. Foi engraçadinho, vai, gente. A cara da Graziele. Grazi, você fez uma cara agora, tipo, Ai. Você também sabe fazer rir? Quem vai ler essa parte aqui? Quer ler, Grazi? Você também sabe fazer rir? As crianças, sobretudo as menores, sempre são personagens de histórias engraçadas. Certamente você se lembra de alguma passagem engraçada envolvendo um irmão mais novo, um primo ou algum parente próximo durante a infância. Às vezes você já até ouviu alguma história engraçada de quando você mesmo era criança, contada por seus pais. Escolha uma dessas histórias, caso não se lembre de nenhuma, peça ajuda aos pais, tios, primos e irmãos mais velhos e conte-a aos colegas em uma roda de conversa organizada pelo... Isso é interessante da gente fazer. Eu vou contar uma historinha, mas eu não vou falar o nome, não, porque o aluno está no 9º ano. Então, quando ele estava lá no 6º, eu vou contar, mas não vou falar quem é, né? Vou contar, vou rezar, mas não vou contar o santo. Ele fez assim para mim, né? Eu estava dando aula e tal, e aí veio o catacrese, né? A figura de linguagem e tal, né? E eu estou lá explicando no 6º ano e tal. E eu ia explicar, aliás. E antes de explicar, eu falei, gente, tem a catacrese. Alguém conhece a catacrese? Aí o menino fez assim. Foi um menino, tá? Aí ele falou assim, catacrese, professora? Ah, eu sei, mas é um negócio chato, né? Aí eu falei, figura de linguagem é complicado, porque são muitas. Não, então, mas é a catacrese, não é? Que vai na igreja todo final de semana, não pode faltar. Ele queria dizer catequese. E eu estava falando da catacrese, que era uma figura de linguagem. E ele, por conta da palavra ser próxima, ele falou da catequese.
Ah, eu dei tanta risada quando ele falou da catequese. É muito chato, Eu tava professora, não nessa pode sala, né, faltar. professora? Oi? Eu tava nessa sala, não tava? Você estava? Tava! Você Sim. estava sim, Bárbara. Você lembra disso? Sim. Ai, foi tão engraçado. Eu morri de rir, pus até no Facebook, só não pus o nome dele, né? E outra história também parecida foi quando eu estava dando aula e o aluno falou, era mês de agosto e tal, e a gente estava fazendo o folclore e tal, e falei sobre lenda, mas aí foi na prefeitura. E aí eu falei, por conta das lendas, alguém conhece o que é lenda, né? Aí a criança falou assim, eu tive, e um monte, viu, professora? Mas coça a cabeça, né? A criança estava se referindo a lendas, né? E não lendas, né? Que são aquelas histórias, Saci Pererê e tal. Então, às vezes, criança, aqui como o autor colocou, criança tem mesmo algumas histórias aí diferentes, que chegam a ser engraçadas, né? Criança fala umas coisas que são só delas, né? Por isso que eu gosto de dar aula para eles também. Alguém tem alguma história, gente? Porque aqui a gente pode falar. Alguém está lembrando? Não? Depois puxem pela memória, se alguém lembrar, me fala, tá bom? Com um colega, pesquisem os efeitos da risada na saúde física e mental das pessoas. Procurem responder as perguntas a seguir. Por que dizem que rir é o melhor remédio? Não precisa todo mundo falar junto, gente, um de cada vez. Eu acho que rir melhora o humor da pessoa. Se você tá num dia ruim e você ri, você automaticamente, pelo menos, eu fico mais leve, entendeu? Eu rio de qualquer pessoa, tipo, Funciona alguém mais ou cai na menos rua. como a corrente do bem, né, Nicole? Se você dá risada e faz o outro rir, que faz o outro rir, né? Tem até um vídeo que mostra isso, não é? Na internet tem um vídeo assim de uma propaganda que fala sobre isso, que a risada é contagiante. Aí um começa a rir, o outro começa a rir, que vai passando de um para o outro, né? E o que não tem remédio, remediado está, né, gente? Então não tem mais é que dar risada. Quais são os benefícios da risada para a saúde física? É justamente o que a Nicole falou, né? Faz bem para a saúde física e até mental, não é verdade? Sim ou não, gente? Professora, às vezes me dá ataque de riso, que eu não consigo parar de rir. Aí meu pai até me dá bronca, porque eu começo a chorar, eu começo a dar risada. Aí do nada eu choro de novo. Aí não dá pra saber se tô dando risada ou se eu tô chorando. Ai, de tanto que dá risada. Quando eu dou risada, assim, é estranho. Porque eu tenho vários tipos de risadas. Dependendo do meu humor, eu dou uma risada que parece um cachorro, ou uma risada que parece de um porco, ou uma risada que parece de bruxa. E aí todo mundo começa a rir ao redor, e aí vira uma rodinha de risada. Ai, ai, ai. A E gente quais ri da risada são? da Ribeiro. Você dá risada da risada dela. Era os grupinhos rindo. Quais são os benefícios para a saúde mental? Fala, Gabi Guedes. Olha lá, ela tá brigando com a irmã dela. Ganhei a aposta ou foi com a mãe? Com quem que você tá brigando, Gabi? Olha lá. Não falei? Acertei! Eu conheço já, minha filha, conheço. Fala, Gabi, quais são os benefícios da risada aí?
Professora, olha, Ah, na verdade, eu rio toda hora, entendeu? Não sim. consigo parar de rir. Eu acho que dá pra perceber isso. Gabriel é o famoso riso frouxo. É, Acho que a gente se sente mais feliz, né? Mais leve. leva a vida com menos peso nas costas, né? Porque porque já assim- acontece um monte de coisa ruim. Se a gente Exato, ficar se você só com ficar aquela triste, cara ser assim, feliz, ó a cara de bravo, ó. Gente, a gente fica até mais feia, né? Quando fica com cara de brava, não é? Professora, eu sempre fico assim, eu nunca fico feia. Ai, você é metida demais, Nicole, não aguento. Ah, isso vai Aí a pro Nicole internet, acorda. isso vai pro YouTube, eu não posso falar isso pra você. Relaxa, amiga. Ai, ai. Mas é isso aí, a gente tem que fazer acontecer. Como? Dando risada mesmo, tentando levar a vida um pouco na brincadeira, porque a vida já tem coisas muito ruins, né? No nosso dia a dia. Se a gente não der risada, sabe? Um pouquinho para sair um pouco daquela coisa pesada do dia a dia, é difícil, né? Fica mais difícil de passar os nossos dias. Ô, Matheus, Professora, aqui apareceu não sei o quê. Você estava com a mão levantada? Uhum. Fazendo alguma. Era pergunta, né? Não, vou contar a história da risada. Sim. É uma história. O de tarde, no período da tarde, tem um menino que chama Levi. Ah, Quando ele começa a dar risada, todo mundo que tá perto dele começa a dar risada. A risada dele é é muito contagiosa. impressionante a risada do Levi. é contagiante? Ou é porque é muito é muito louca a esquisita? risada dele. É estranha É muito demais louca. a risada dele. Ela é fina e ao mesmo tempo, ai, sei lá, estranha. Ou você Tudo vai é pro fora. YouTube essa aula, viu? E vocês ficam falando nomes aí, ó. Ô, professora, eu acho que é impossível existir alguém que não sorri. Nem pelo menos um sorriso falso, mas acho que Verdade. não existe gente que não sorri. Ah, tem que dar risada, gente. Eu vivo rindo. Eu tinha começado a ver uma série, mas depois eu parei, né? A menina não sorria de jeito nenhum, professora. Você até parou de assistir a série, porque ninguém ria, né? É. Eu gosto até de filme, gente. Eu gosto que nem romance. Eu gosto de comédia romântica. Por quê? Porque eu gosto de dar risada. Eu acho que assim, vou assistir televisão para ver coisa ruim e coisa que não é para me divertir, então não tem lógica, aí eu não assisto. Eu gosto de dar risada. Ah, eu também amo, professora. Sempre É. que eu vou ver um filme, aí e meu pai querendo comédia e minha mãe desesperada pra ver um drama. Eu falei, mãe, a tragédia, olha a tragédia que tá o mundo. Se você ver drama, eu vou ficar ainda mais triste, mãe. Vai Minha mãe fala, deprimindo, né? professora. Minha mãe fala que eu sou louca, Não sei. porque eu fico tirando um monte de foto zoada minha, né? Aí na minha galeria do Snapchat tem um monte de foto engraçada e eu fico dando risada de mim mesma. E a minha mãe fala que eu sou doida, eu fico dando risada de mim mesma. Mariana, eu faço a mesma coisa que você. Olha lá, tá vendo? Não, o pior sou eu que pego agora as figurinhas e ainda faço aqueles stickers. Gente, eu faço figurinha de todo Eu vou mundo. mandar umas minhas para vocês. A gente sabe, Nicole. Mas eu não, depois vocês ficam mandando um pro outro, né? Depois eu vou virar meme, né? Quando tinha o grupo da família, meu pai fazia cada figurinha minha. Fala, Grazi. Eu não posso ver ninguém zoado. Não, tá fazendo. Quando eu tô empregada, tipo assim, eu abro a galeria na pasta dos amigos. E aí tem um monte de fotos zoadas. Ah, e você não É faz muita figurinha? Ah, eu faço Faço, figurinha. mas principalmente a maioria das figurinhas que faz. Ai, outro dia eu estava no interior e eu estava dando comida para galinha. E eu fiquei falando có. Aí a minha filhada tirou foto, fez uma figurinha e escreveu em cima có. Agora, toda hora que acontece alguma coisa no grupo, ela põe a minha foto colocando có. Falei, tá bom, vou achar uma foto sua de figurinha. Fica a maior briga agora por conta das figurinhas. Também é a própria figurinha ambulante. Que ele, nesse período de quarentena, não tem como cortar o cabelo. Tipo assim, homem
não liga muito pra isso. Meu tio raspou a cabeça e tirou uma foto. Ou foto maravilhosa. Ou que Todo isso mundo virou fez assunto isso. da nossa família. O meu filho passou maquininha, né? Mas não ficou careca, passou só maquininha. Aí Passa zero. a Maria Clara, que saiu da escola, lembra dela? Não sei se vocês conheciam. Ela pegou uma cena de uma novela lá que a moça raspa a cabeça e pôs junto com a cena do Pedro Henrique e ficou tirando sarro, você acredita? Fez um meme. A gente tem que tomar cuidado hoje em dia com essa internet. É brasileiro. Mas é bom uma cara que já que a gente ficou acaba print. dando risada, né, gente? É brasileiro, Vamos lá. mano. Brasileiro foi feito pra isso. Textos ou objetos de arte que nos levam a rir podem oferecer os mesmos benefícios para a saúde mental? De repente pode, né, gente? Porque a gente dá risada, né? Eu acho que se é algum texto ou objeto de arte que faz a gente dar risada, é benéfico para a nossa saúde, né, gente? Também. Eu penso assim, né? O que vocês pensam? O que vocês pensam, gente? Não pensa, quer ver? Nunca parei para pensar nisso, professora. É bom, porque além de fazer você dar risada, também exercita o seu senso artístico. Se é um texto, ajuda a sua leitura. Exatamente. É interpretação, né? Porque você pode estar interpretando de uma forma, né? Diferente. O que acontece com pessoas que não riam, riem muito pouco? A pessoa fica triste, Aí precisa mal-humorada, perguntar sem para o graça. professor de ciências. Quem que é o professor de ciências de vocês? É a professora de ciências, esqueci o nome dela. A Pri? É a Priscila, né? Então, pergunta para a professora de ciências isso daqui e na próxima, depois da aula dela, alguém vai me dar um retorno disso daqui, tá bom? Ô, professora. Porque até eu tô curiosa, porque tem alguma coisa aí científico a respeito da risada, tá bom? Mas eu acho que se a pessoa não dá risada, eu acho que ela fica mal-humorada, fica chata. Eu pelo menos não gosto de Você já ficar perto pensou de como gente. viver com uma pessoa 24 horas sem dar risada? Então. Assim, eu e os amigos que não podem ver nada. Tipo, a gente começa a dar risada de nada. A gente olha uma pra cara da outra e começa a dar risada. Isso sim, muito legal. Mas, tipo, você ficar com a cara de... Ficar com a cara, não posso falar a palavra, mas você ficar com cara. E aí não é legal, é chato. Tem que ter um bom humor, né? Ou dar um sorriso falso fingindo que tá dando risada. Ai, não precisa ser falsa. A Mariana cismou com isso, de dar risada falsa. Tipo assim. Mas, professora, às vezes a gente faz isso pra outra pessoa não se sentir desconfortável. Tá. Legal. Tipo, a pessoa falou alguma coisa e ela achou engraçada. Ai, pode virar comediante. Tipo, essa risada falsa, entendeu, professor? Entendi. Eu vou começar a olhar bem pra cara de vocês agora quando eu contar minhas piadas para ver se vocês só estão dando risada para serem participativos só. A cara da Nicole rindo já. Fala, Matheus. Eu fui pesquisar isso no Você Google. Pesquisou? Só que eu só achei que se você dá muito... Ai, acho que caiu a internet dele. Ô, professora. Nossa, justamente quando a gente foi falar. Que suspense, gente. Que isso? Alguém mais fez a pesquisa? Professora, uma coisa que você pode ter certeza é que eu não vou dar risada falsa. Porque, tipo assim, quando uma piada é ruim, você tipo, não vai mesmo, Catarina? Você já olha bem pra mim com aquela cara sua assim? Fica olhando pra cada pessoa, tipo... A sua cara, Catarina. Mas eu sou uma pessoa super legal. Professora, se eu rir de uma piada que eu realmente achei engraçada. Eu acho que é uma matéria que diz que quando você ri, parece que tem substâncias que vão pro seu cérebro, que fazem você ficar melhor, tipo, mais saudável.
Ah, você chegou a ler sobre isso, Grazi? Acho que sim, mas acho que já faz um tempo. Então, Que eu aí não vocês vão pesquisar ou perguntar para a professora de ciências. Poxa, bem agora, né? Como é que é o nome dele? Peraí que eu esqueci. Aqui o Professora, acho que é Matheus, né? Tinha Matheus pesquisado. acho que é melatonina. Ah, Professora, tá. não é dopa? Não. Serotonina, acho que é, não é? Ah, eu não entendo, depois eu vou falar besteira aqui e vai para o YouTube, então eu não posso falar, né? Vai que é errado. Mas pergunta para a professora de ciências que ela vai dar uma explicação teórica sobre isso. E aí vocês me expliquem na próxima aula, tá? Professora, Beleza? Sim. eu pesquisei aqui e apareceu que as pessoas que não riem ou riem muito pouco ficam nervosas muito facilmente e os cabelos ficam brancos e caem mais rápido. Nossa senhora, mas o meu tá branco e tá caindo. E eu vivo dando risada, né? Professora. Imagina se eu fosse. Se eu não desse risada, gente, eu ia estar careca, né? Ô, professora, agora isso fez tem sentido. Peraí, quem que tá falando? Agora, série... Vai, Mariana, fala. Agora fez sentido, porque na série a menina tinha o cabelo curto, porque ela não dava risada. Ah, aí, tá vendo? Quem? Quem que mais estava Eu falando? comecei a ver. Teve mais... Era eu. Eu quem? Eu, Gabi, aqui, ó. Ah. Então, os cabelos caindo de branco também tem outra coisa, só que eu não posso, assim. Tá querendo dizer que eu tô velha? Obrigada, Não, Gabi. Muito obrigada, Gabriela. Pode ser o estresse também, professora. Gabriela é uma pessoa do bem. Mas professora, tá bom, eu pesquisei gente. a substância. Mas aí, se vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa depois, vocês falam, tá bom? Professora, eu pesquisei. Sim. É endorfina. Endorfina. Falam até que quando a gente está fazendo atividade física também, não é? Uhum. Ativa o cérebro, não é isso? Isso. É isso mesmo, não é? Isso é daí da educação física, eu lembro, que o professor lá da academia falava. Professora. Sim. Pedro? Eu dei uma pesquisada e sim, eu achei que o sorriso, ele solta... Peraí, eu perdi. Endorfina e hormônios que promovem a sensação de bem-estar geral. O que a Grazi me falou? Isso é muito bom, né, gente? Vamos procurar sorrir mais, então. Tá bom? Vamos lá, gente. Continuando agora. Agora nós vamos para a parte do predicado verbo nominal. Vamos lá, a gente vai tentar pelo menos responder essa página 8 aqui. E a 9, né? Até aqui em cima, e a gente já vai entrando aí na parte do predicado verbo nominal. Ou vocês querem primeiro falar quem fez a pesquisa para explicar isso daqui? Eu acho melhor alguém falar quem fez a pesquisa para a gente entender. Tá, então vamos lá, gente. Sobre o verbo nominal primeiro. Alguém achou? Que nós já tínhamos até visto isso, né? Eu fiz. Sim, Grazi, pode falar. Assim, o predicado verbo nominal é um tipo de predicado que apresenta dois núcleos, sendo um deles um verbo e o outro um nome, substantivo ou adjetivo. Aí um exemplo é Dolores chegou cansada. Então, o chegou é o verbo, que é um verbo principal, assim, né? Não é verbo de ligação, então ele é verbo principal, certo? É um verbo ativo que a gente fala, certo? Ele não tá ali só para fazer ligação. Sem ele, não dá para entender a oração, tá? E aí vem o outro é... Como que foi o exemplo? Desculpa. Dolores chegou cansada.
Cansada. E aí, sobre o cansada, quem que estava cansada? Ela chegou de que forma? Cansada. Cansada. Então, tá dando uma qualidade, certo? Então, vamos lá. Quem mais fez pesquisa sobre isso? Eu. Eu, professora. Sim. Quem vai falar primeiro? A Gabi? Pode falar. A Gabi vai falar primeiro, depois o Pedro. Fala, Gabi. É sobre o verbo nominal ainda. Sim. Ao mesmo tempo que indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Foi quase a mesma coisa que a Grazi falou. Sim. Tem algum exemplo? Não, eu não peguei exemplo. Tá. Fala, Pedro. Professora, eu não sei o que eu vou falar, se alguém já falou, por causa que minha ligação tá cortando muito, toda hora que alguém fala. Tá. Aí eu pesquisei, eu vi que ele possui dois núcleos, um verbo e um nome, assim como no exemplo da Grazi. Ele também possui um predicado do sujeito ou objeto. Ele indica uma ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Tá, exato. Que aí tá ligado aos sujeitos. Né? Então, por exemplo, aquela que nem tá aí na apostila, vamos dizer. Aquela aluna chegou muito animada. Aquela aluna é o sujeito. Chegou muito animada. Então, chegou é o verbo, é um verbo principal, certo? Porque, assim, principal não, mas é um verbo que tem uma ação, realmente, né? Não está só servindo de ligação. E chegou como? De que jeito? Animada. Animada é o quê? Predicativo do sujeito, porque ele está dando qualidade a quem? Ao sujeito, que é aquela aluna. Tá? Vamos ver, vamos voltar lá. Então, vamos tentar fazer agora os exercícios para a gente ver se tem alguma dúvida nessa parte. Mas eu fiz um resuminho para vocês lá no Word. Deixa eu ver se está aqui. Isso, já está aqui. Mas acho que é melhor fazer aqui primeiro, né, gente? Da apostila. Aí eu volto no resuminho. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Leia a anedota. Um homem entrou apressado na farmácia. Tem sal de fruta? Sim. Me vê rápido um de limão. Na oração, um homem entrou apressado na farmácia. Qual é o sujeito e como você o classifica? Então, vamos lá. Lá pelo princípio. O que a gente tem que pegar primeiro, gente? Tem um negócio que tem aqui que você pega uma caneta aqui. Acho que é isso. Depois eu não vou saber pegar o... Espera aí que eu estou procurando a caneta aqui. Já é a caneta quando eu clico lá. Então, vamos lá. Na oração, um homem entrou apressado na farmácia. Eu não podia ter pego aqui, né, o meu, porque o meu já está com a resposta. Mas tudo bem, não tem problema. É para explicar, não tem problema. Na oração, um homem entrou apressado na farmácia. Qual que é o sujeito? Para a gente saber o que é o sujeito, primeiro a gente tem que encontrar o verbo. Aí a gente faz a perguntinha para o verbo, não é? Quem entrou apressado na farmácia? Qual é a resposta? Um homem. Um homem. Um homem é o quê? Sujeito. Sujeito. Tudo que restou da oração, inclusive o verbo, é o quê? Predicado. Olha, gente, que legal que eu estou fazendo. Predicado. Entenderam? Então, isso daqui também, gente, eu estou ensinando para vocês desde o 6º ano, né?
Então, se o sujeito ele tem apenas um núcleo, que tipo de sujeito que é? Simples. Sujeito simples. Então, o sujeito, qual que é o sujeito? Um homem. E que tipo de sujeito que é? Sujeito simples. Tudo bem? Até aqui tá fácil? Beleza. Vamos lá. Qual é a função sintática de entrou? A gente já sabe que é o verbo, certo? É um verbo do quê? Que indica o quê? Ação. Por quê? Nós temos os verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Vai, gente. Permanecer, continuar, permanecer, Isso mesmo. Eu já fiz vocês decorarem isso, lembra? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Ou similares. Vamos de novo. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. E similares. Ok? Então, a gente já sabe que esse verbo não é um verbo de ligação. Certo? Ele é um verbo que indica ação. Tudo bem? Então, qual é a função sintática de entrou? É um núcleo do predicado. Quando a gente separa aqui, olha, entrou apressado na farmácia, qual é a palavra principal aqui? Quando tem um verbo, a gente sabe que é o verbo. Certo? Ele não é de ligação, a gente já sabe que o predicado é predicado verbal, tá bom? Deixa eu pôr de volta essa caneta aqui, que eu não sei nem onde coloco de volta, mas tudo bem. Sei lá. Agora eu não sei. Ah, tá. E se eu colocar aqui? Isto. Ah, tá. Ó, tô aprendendo, gente. Tudo bem? Então, vocês entenderam isso? Então, aqui, ó. Qual é a função sintática de entrou? Ele é um verbo, certo? Verbo de... Ah, ele fica assim, tem que pegar borracha agora, gente. Elaiá. Aqui, deixa eu apagar tudo para continuar a explicação, certo? Pronto. Todo mundo entendeu isso? Do verbo, não sendo verbo de ligação, a gente já sabe que o que é principal vai ser sempre um verbo, tá bom? Aí a gente já sabe que se não for verbo de ligação, a gente já sabe que o predicado vai ser um predicado verbal. Quando tem o verbo de ligação, o predicado é predicado nominal. Não. Vocês já tinham visto lá no 7º ano, tá bom? Mas a gente tem que rever. Então, a gente já sabe que aqui seria o predicado verbal. Agora, por que tudo isso? Isso tudo é para vocês reverem para chegar no verbo nominal, tá bom? Aqui, um homem entrou na farmácia. O homem estava apressado. Qual é o núcleo do predicado da oração 1? Entrou na farmácia. Entrou. Um homem entrou na farmácia. Primeira coisa, acha o verbo. Entrou na farmácia. Quem entrou na farmácia? O homem. Um homem. Então, um homem é o quê? Sujeito. Sujeito. O que sobrou da oração é o quê? Predicado. Predicado. Inclusive o verbo. Então, entrou na farmácia é predicado. Agora, eu quero saber qual é o núcleo do predicado. Entrou. Entrou. Entrou, porque vocês estão vendo a resposta aqui, né? Então, mas entrou, por quê?
porque ele é um verbo e não é verbo de ligação, é um verbo de ação, certo? Que é o entrar mesmo. Precisa ver também dentro da oração, fazer análise, tá, gente? Para saber. Então, vamos lá. O núcleo do predicado da oração 1, é a palavra entrou, que também assume a função de verbo intransitivo. Ó, o homem entrou. Ele podia ter entrado em qualquer lugar, não é? Podia ter entrado, ó, o homem entrou na farmácia, ele entrou na casa dele, ele entrou na escola, certo? Então, isso daqui pode ser alterado. Vamos lá. E qual é a outra classificação que a palavra assume entre as ideias? Ah, tá. Como verbo intransitivo. Então, a gente tem aqui o entrou, a gente vê que é a palavra, então ele é núcleo do predicado e ele é também um verbo intransitivo. Tudo bem? Professora? Oi. O verbo intransitivo não é quando ele não tem um complemento? Sim, porque aqui ele não necessita desse na farmácia. Eu poderia falar, um homem entrou. Já é uma situação fechada, por isso que eu falo que é uma análise, por isso que a gente vê tanta compreensão de texto, João. Uhum. Tá? Mas isso aqui é um pouco confusinho quando vocês forem ver lá na frente, tá? Eu até fiz umas tabelinhas também para vocês, que quando eu estiver mostrando lá o que eu fiz, vocês vão ver a tabela e vocês vão ver como que dá uma misturada com a adjunta de nominal também. E o objeto, a diferença entre objeto direto e complemento, tá bom? Acho que é complemento mesmo. Aliás, e predicativo do objeto, é isso mesmo. Tá bom? Alguma coisa assim. Vou pegar para vocês já. Mas aí eu vou ver lá e eu falo para vocês na situação, tá bom? Tudo bem? Até aqui? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui já. Professora, a senhora pode mandar esse resuminho lá no grupo do... Mando, sim. Mando. Pode deixar. Mas aí eu vou... não tá aqui, mas eu vou pegar para vocês. E eu vou até... Inclusive, eu vou ampliar isso daqui. Com a tabelinha lá. Que eu acho que eu coloquei em outro lugar. Professora? Não vou fechar, não. Só minimizar aqui para a gente dar continuidade lá. Oi? Professora, você consegue mandar também pelo WhatsApp? Mando. É pelo WhatsApp, sim, que eu vou mandar. Tá? Vamos lá. Tudo bem? Vamos continuar? Qual é o núcleo do predicado da oração 2? O homem estava apressado. Quem estava apressado? O homem. O homem. O homem é sujeito. Então, estava apressado é o quê? Predicado. Predicado. Olha aqui. Estava. Ó, o núcleo do predicado da oração 2. Pode ser o estava? Não. Por quê? Porque ele é um verbo de ligação. Muito bem, é o verbo de ligação. Lembra? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Então, qual que é o principal aqui? Apressado. Apressado, né? Então, ele é o núcleo do predicado, tudo bem? Então, o núcleo do predicado da oração 2 é a palavra apressado. E ele também assume a função de predicativo do sujeito. Por que que ele tem essa função de predicativo do sujeito? Qual é a função do predicativo? Caracterizar o objeto ou o sujeito. Exatamente. No caso aqui, ele está caracterizando quem? O sujeito. Sujeito. Porque quem que estava apressado? Sujeito.
O sujeito aqui, no caso, que era o homem. Homem. Vocês estão entendendo, gente? Se tiver dúvida, vão perguntando. Vamos recordar. Como se classifica o predicado da oração um, já que o seu núcleo é representado por um verbo? Ó, como se classifica o predicado da oração 1? Lembra que nós vimos aqui? Entrou na farmácia, certo? Predicado verbal? O predicado é um predicado verbal. Ele é visto como predicado da oração e sendo predicado verbal. Tudo bem? Porque não é um verbo de ligação, é um verbo de ação. Tudo bem? Tudo bem. Toda hora eu falo tudo bem, né? Mas tá bom. Como se classifica o predicado da oração 2? Já que o seu núcleo não é um verbo. Predicado Nominal. Nominal. Então, o que a gente chegou à conclusão? Toda vez que for verbo de ligação, o predicado é? Verbal ou nominal. Calma. Nominal. Verbo de ligação, se você não colocar ele ali, você consegue até entender a oração. Porque ele só serve para fazer a ligação entre o sujeito e o predicado. Se você tirar ele, você consegue até entender. Parece meio índio, né? Mas você consegue até ver o sentido, que nem, um homem na farmácia. Dá para entender? Dá? Não dá, né? Por quê? Porque tem que ter esse entrou. Agora, o homem apressado. Dá para entender? Dá? Sim. 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 Esse estava, ele está fazendo o quê? Só fazendo a ligação entre o sujeito e o predicado. Agora, já no verbo, quando o predicado é verbal, não dá para entender. Porque sem o verbo você não compreende a oração. Então, o que você tem que guardar? Que toda vez que for um predicado, que tiver no predicado um verbo e o verbo ser de ligação, o predicado é nominal. E toda vez que for um verbo de ação, o predicado é um predicado verbal. Tudo bem? Entenderam? Estão lembrando? Porque eu já dei isso daqui o ano passado, mas às vezes esquece, né? Que aprendi muita coisa. Beleza nessa parte, gente? É que isso daqui é meio dificinho mesmo, eu não tenho problema de esperar aqui e a gente ficar até entrar na cachola, tá bom? Compreenderam? Sim. Então tá, vou continuar então. Então já foi aqui, certo? Aí nós vamos para cá. Releia esta oração. Um homem entrou apressado na farmácia. Agora, faça o que se pede. Transcreva o predicado dessa oração. Então, vamos lá. Um homem entrou apressado na farmácia. O que você vai fazer primeiro? Procurar quem para encontrar? O sujeito. Antes disso, é isso. Mas para achar o sujeito, você tem que primeiro procurar o verbo. O verbo. Achei o verbo, né? Encontrei. Aqui é o entrou, né? Entrou apressado na farmácia. Quem entrou apressado na farmácia? Um homem. Um homem. Um homem é o quê? Sujeito. Sujeito. E tirou aqui o sujeito. O que restou da oração, inclusive o verbo, é o quê?
Predicado. Então, qual é o predicado? Qual é o predicado, gente, da oração? Apressado na Entrou, farmácia. Entrou apressado na apressado na farmácia. farmácia. Lembra que eu falei que o verbo também está no predicado? Tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Observe que neste predicado há dois núcleos. Um deles é isso que a gente precisa ver, ó. Essa que é a lição. Alguém sabe como que eu faço para tirar esse lápis? Eu coloquei, agora não sei. Professora. Ah. Para apagar, você clica na borracha, mas se você quiser continuar... Tá. E aí volta. Obrigada, Miti. Não entendi, mas tudo bem. Apareceu um negócio escrito aqui no meu computador. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, né? Releia a oração, então a gente já achou. Aí, observe que neste predicado há dois núcleos. Ó, um homem entrou apressado e na farmácia. Um deles, apresentação do sujeito, né? E o outro, o estado do sujeito. Então, quais são esses núcleos? Então, vamos lá. Esse entrou é uma ação. Então, seria o quê? Até então, nós grifaríamos o entrou, certo? Não é? Porque não é verbo de ligação, é um verbo de ação. Então, nós diríamos que ele é o quê? Que é um dos núcleos. Só que aqui tem um adjetivo também. Ele entrou de algum jeito. Como que ele entrou? De que forma que ele entrou? Apressado. Apressado. Então, nós temos aí dois núcleos nesse predicado. O entrou, que é um verbo, e o apressado aqui, que é um adjetivo. Certo? Então, nós temos os dois. Aí, no caso, o que vocês acham que é? Então, vamos lá. A que classe gramatical pertencem a palavra que exercem a função sintática de núcleo do predicado? O entrou é o quê? Verbo. E o apressado é o quê? Adjetivo. Adjetivo. Então, aqui. Quando em um mesmo predicado existem dois núcleos, sendo um deles representado por um verbo de ação e outro por um nome, nós temos o chamado predicado verbo nominal. Conseguiram entender? Que nós temos aí os dois. Quando se tem um verbo que não é o de ligação, ele é o de ação. E nós temos um adjetivo também, que está sendo, que está aqui escrito, olha, que representa o estado de quem? Do sujeito também, ele é o quê? Predicado, verbo nominal. Tem que ter um verbo e tem que ter um nome. Tudo bem? Sim, gente. Mitch, entendeu? E o Pedro está com problema a internet dele. João, entendeu, filho? Entendi. Tá. Deixa eu ver alguém aqui. Gabriele, entendeu? Gabi Guedes, entendeu? Sim. Ribeiro. Sim.
Gabriela, que tá bem aí com uma cara de interrogação, entendeu? Sim. Catarina. Entendeu, amor? Ih, a Catarina não tá mais. Cati. Raíssa. Entendi. Entendeu, amor? Gente, quando vocês não entenderem, vocês têm que perguntar, tá bom? Porque na sala é mais fácil de vocês fazerem questionamento, mas aqui é como se fosse sala, tem que perguntar, tá bom? Vamos lá. Posso continuar? Então, vamos lá. Predicativo do sujeito. Nicole, entendeu, filha? Entendi, professora. Estou fazendo um resumo aqui. Tá bom. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, nós temos duas coisas distintas aí. Um vai estar se referindo ao sujeito e o outro ao objeto. Então, aqui tem um exemplo, ó. O predicativo que aparece no predicado verbo nominal pode referir-se ao sujeito, que é o predicativo do sujeito, e ao complemento verbal, que é o predicativo do objeto. Tá? Então, vamos lá, para ver se ele é predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, nós temos aqui 2 exemplos. Aquela aluna chegou muito animada, né? Então, tem o chegou aqui, que é um verbo, ele não é um verbo ele é um... É verbo de ação, né? Tá chegando, tal. Ó, vamos lá. A aluna chegou muito animada. Esse animada aqui está se referindo a quem? A aluna. A aluna. Foi o jeito que ela chegou, não é? Se é o jeito que ela chegou, é o predicativo. Certo? Que é a qualidade, não é? É a qualidade de quem? Da aluna. A aluna é animada, não é? Não é isso, gente? Sim. Então tá. A aluna é animada. Então a gente sabe que ele está ligado ao sujeito. Beleza. Vamos ver aqui. Minha mãe sempre encontrava o quarto bagunçado. Normal. Exato. Então, minha mãe sempre encontrava. Quem que encontrava? Minha mãe. Quem que encontrava o quarto sempre bagunçado? A minha mãe. Sempre. Esse sempre aqui é só só estava servindo aí para completar a oração. Aí, vamos lá. O quarto bagunçado. O bagunçado aqui, gente, está se referindo à mãe ou está se referindo ao objeto aqui, que seria o quarto? O quarto. O quarto, que é o objeto. Então, ele é predicativo do objeto. Aqui, ele é predicativo do sujeito. Tá bom? Veja como pode se organizar o predicado verbo nominal. Verbo intransitivo, mais o predicativo do sujeito. Então, aqui, ó. Esse verbo é um verbo intransitivo. Ó, aquela aluna chegou. Que ela chegou, pronto, já acabou a oração, aí você já consegue entender. Agora, como que ela chegou, de que modo que ela chegou? Né? Muito animada. Então, esse verbo aqui seria um verbo intransitivo. Não tem a obrigatoriedade aqui, ó, de ter esse complemento aqui para você entender a oração. Que foi o que o João me perguntou aquela hora, né, João? Foi isso? Foi isso mesmo. Tá. Agora deu para entender? Deu, que a gente se confunde, né? Não, isso daqui dá mesmo um nozinho, tá bom? Por isso que eu tô explicando, e com certeza, olha, falta 10 para as 11. Com certeza, na outra aula eu vou explicar tudo de novo, tá bom? Mas tem que ir prestando atenção, porque a gente vai vendo os exemplos e vai começando a ficar mais nítido pra gente, tá?
Vamos lá. Joana acordou assustada. Joana acordou e estava assustada. Então, Joana acordou. Ele também é intransitivo. E aí, olha, assustada. Quem que estava assustada? Joana. Então, ela acordou e ela estava de que jeito? Assustada. Assustada. Vamos ver aqui. Verbo transitivo direto. Então, olha, tem... Vamos lá. Verbo transitivo direto mais predicativo do sujeito. Joana deixou o lugar assustada. Joana deixou o lugar e estava assustada. Deixou é um verbo transitivo, porque, olha, aí você vai falar assim, é transitivo, professora? Porque, olha, Joana deixou. Se eu falar Joana deixou, dá para entender a oração? Precisa disso daqui. Então, precisa daqui, desse o lugar. Deixou alguma coisa. O que ela deixou no caso? O lugar. E de que modo que ela deixou? Como ela estava quando ela deixou? Assustada. Então, a Joana deixou o lugar e ela estava como? Assustada. Assustada. Então, aqui, ó, deixou é um verbo transitivo direto. Por que ele é direto? Porque depois dele seria o lugar. O lugar tem preposição? Não, tem artigo, certo? Lembra disso? De objeto direto e objeto indireto? Indireto tem sempre uma preposição. O objeto direto, não, é um artigo, tal. Lembra? Não, professora, eu nem estou lembrada. Que se não tiver lembrado, gente, a gente vai ter que pesquisar objeto direto e objeto indireto também. Tá bom? Quem tem dúvida nisso, vai ter que fazer uma pesquisinha e deixar no caderno. Tá? Então, verbo transitivo direto, né? Joana deixou o quê? O lugar. De que modo? Assustada. Então, assustada é predicativo do sujeito. E nós temos aqui o terceiro. Ainda tem aí o terceiro e o quarto, né? Exemplo. O terceiro é feito de um verbo transitivo indireto mais o predicativo do sujeito. Que seria, Joana respondeu à carta emocionada. Então, respondeu para a carta, né? Seria isso. Esse a aqui craseado, ele tem valor do quê, gente? De é artigo mais preposição, não é? Para ser o a craseado. Então, ele tem valor de preposição. Ele é uma preposição, porque é o artigo mais preposição. Então, Joana respondeu. Quem responde? Responde a algo ou a alguém, certo? No caso aqui, seria quem? A carta. E de que modo que a Joana respondeu a carta? Emocionada. Emocionada. Então, Joana respondeu a carta e estava como? Emocionada. Emocionada. Quem que estava emocionado? Joana. A Joana ou a carta? Joana. Joana. A Joana. Então, o predicativo é predicativo do sujeito. Tá bom? E nós temos aqui o último exemplo, que seria verbo transitivo direto mais predicativo do objeto. Encontrei Joana abatida. Encontrei Joana. Né? Joana é o que aqui? Sujeito. Não, ó. Encontrei Joana abatida. O sujeito aqui, ele é oculto, seria eu. Eu encontrei Joana abatida. Tá bom? Então, o sujeito aqui, ele não aparece nessa oração. Então, encontrei Joana abatida.
Encontrei é um verbo transitivo direto. Por quê? Tem preposição aqui? Não. Joana seria quem? O objeto. Esse objeto, ele seria direto ou indireto? Direto. Por quê? Porque ele não tem preposição aqui no meio. Se ele tivesse uma preposição, o objeto seria indireto, certo? Como não tem, o objeto é objeto direto. Então, encontrei é um verbo transitivo direto. O Joana é o objeto direto. E a batida é predicativo. Predicativo de quem? Do sujeito? Não, do objeto. Porque aqui o sujeito não seria o eu? Sou eu que estou abatida ou é a Joana? A Joana. É a Joana. Se a Joana é um objeto, ele é predicativo de quem? Do objeto. Do objeto aqui. Tá bom? Gente, eu nem vou dar continuidade, vou parar por aqui. Mas o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês relerem essa parte aqui, ver se tem dúvida. Nós fizemos aí os exercícios juntos. Para mim, não tem problema de eu passar a resposta. Eu quero que vocês compreendam. Tá bom? Então, deu para entender o que é predicativo do sujeito e predicativo do objeto? Isso Sim. Eu queria que vocês tivessem guardado para a aula de hoje. Tudo bem? Tranquilo? Como diz o professor Noslen, sussa? Sim. A cara da Ágata. Ágata, você entendeu, gata? E é professor o quê? Você entendeu, amor? Entendi. O que é predicativo do sujeito e quando que é predicativo do objeto? Era isso que eu queria que você soubesse, a diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. João, era isso que você tinha me perguntado lá no começo, não era? Do verbo intransitivo? Não lembro mais direitinho. Eu tenho que voltar o vídeo para poder lembrar. Mas acho que era isso que você queria saber, não é? A diferença do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto? Será que era isso? Era do verbo, porque o verbo transitivo, ele pode ser usado quando... Ele é um verbo transitivo quando não tem complemento ou quando o complemento é dispensável. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Agora entendeu? Sim. Sim? Obrigada. Então, tá bom. Gente, eu não vou... Aí, eu acho assim, que já dá para vocês tentarem, pelo menos, fazer aí a página 10 e a página 10, 11 e 12, tudo bem? Fica para casa, tá bom? Ah, João, o que eu tinha falado para vocês, que era a diferença, que causa uma certa dúvida, porque até aí eu acho que até tá simples. É o predicativo do objeto e quando que ele é? Predicativo do objeto e quando ele é com adjunta de nominal. Ah. Era isso que eu falei lá no começo, que eu estava até confusa, que eu nem lembro o que eu respondi. Que eu falei, depois eu vou falar sobre... Então, assim, a diferença entre adjunta de nominal e predicativo do objeto. Que eu fiz até umas tabelinhas para vocês depois. Sim. Para vocês saberem a diferença entre isso. Mas aí fica para a próxima aula, tá bom? É melhor não bagunçar a cabeça de vocês, não. Tá joia? Então, deu para entender tudinho, gente? Deu, né? Sei que vocês entenderam, porque vocês são alunos ótimos, maravilhosos. Mega inteligentes. E também porque isso daqui é revisão, né, gente? Beleza? Sussa? Então, tá bom.
Então, ficou para casa. Páginas 10, 11 e 12. Beleza? E aí, nós teremos aula de novo só na sexta, gente? Na sexta. Então, vocês têm que me entregar essa lição. A gente não posso fazer assim, olha, vocês fazem essa lição hoje? Pode. Ô, Pro. Porque aí à noite eu já me organizo para eu olhar a lição de casa de vocês hoje à noite. Eu falei que não ia mais fazer isso, mas é só para avistar. Aí corrigir, a gente corrige na próxima. Tudo bem? Então, vocês têm que me entregar essa lição hoje. Tá bom? Dá para entregar até às 6 da tarde? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou até marcar aqui. Entrega às 18 horas. Porque antes eu tinha me organizado daquela forma, sabe, gente, já? Eu tinha criado uma rotina, né? De manhã, à noite eu vistava e passava a lição para o dia seguinte. Mas como agora mudou, né? Nós estamos tendo mais tempo de aula, não tem necessidade de ficar passando tudo pelo WhatsApp para vocês, né? Professora, Oi? você não vai mais passar aquele que você passava, conteúdo e objetivo? Então, fica meio complicado, mas eu posso começar, posso voltar a fazer. Vocês preferem? Vocês que sabem. Não. Não, Gabi, não. Então, vamos dar um tempinho no segundo bimestre disso. Eu posso até falar oralmente para vocês. Aí, se você quiser colocar no caderno, tá bom? Vamos combinar assim? Todo começo de aula meu, eu vou falar, né, o conteúdo que a gente vai trabalhar, e aí eu falo o objetivo. Tá bom? Beleza? Então, tá bom. Gente, então a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado aí, né, a explicação. Deem uma revisada. E a lição, então, de hoje é essa, e vocês vão me entregar até às 18 horas. Ok? Ok. Então, tá. Gente, beijo para vocês e até sexta, tá? Tchau. Beijo, Pro. Nossa, que tchau desanimado de vocês. Tchau, Gente, vamos cantar parabéns para Bárbara. Não! Não precisa. Vamos cantar parabéns para Bárbara, gente. Vamos lá. Parabéns. 1, 2, 3. Parabéns para você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Para Bárbara nada. Tudo! Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, e, pum. Bárbara. Quem será que a Bárbara vai casar? Vai depender, se o Roberto vai querer. Gente, um beijão, tá? Muita paz, alegria, saúde, viu, Bárbara? Tudo de bom. Obrigada. Tchau, então, mas aí queridos. por isso que eu tô te falando, de repente a gente pode esclarecer melhor, né? Ela sabe que a pessoa sai com a vacina. Mu, tira de cima do negócio.